forte, hino de Martinho Lutero. Esse último verso, o estrofe, tem que ser muito crente para cantar de coração. Quando ele diz: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Esse hino foi escrito por Martinho Lutero, um grande reformador, e ele passou por isso. Perdeu família, perdeu a filha que ele tanto amava, perdeu bens, perdeu muitas coisas, prazeres, mas permaneceu firme na fé, crendo que ia reinar com Cristo para toda a eternidade. Essa mesma firma esteja conosco, em nome de Jesus. Antes de passar para o nosso irmão, superintendente da escola dominical, Jonathan, que vai estar ministrando a aula nesta manhã, gostaria de fazer uma oração pelos presbíteros. Hoje é o dia do presbítero.
se comemora na Igreja Presbiteriana do Brasil o Dia do Presbítero. Eu já fui presbítero regente, hoje sou presbítero docente. Temos aqui também o nosso irmão presbítero Deli. Irmão, na caminhada foram quantos mandatos como presbítero? Foi um só. Só um? Não, um depois minha esposa dois, eu não pude ir. Foi aqui do Itaim mesmo? Então, o irmão presbítero Deli, presbítero de disponibilidade, está representando aqui, né, os presbíteros. Mas temos também o presbítero Nelson, que sempre está conosco, e vamos nos lembrar dele também, e dos nossos presbíteros da IPS, presbítero Carlos, presbítero Marcos Arruda, presbítero Rony, presbítero Nelson, presbítero Leonardo, Léo. Vamos orar por esses irmãos, pedir a boa mão do Senhor esteja sobre eles, fortalecendo eles para todo o trabalho. Nesta oração, pedir para o nosso irmão Mateus fazer essa oração e rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida desses servos de Deus. Oremos. Excelentíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, queremos que o Senhor se faz presente entre nós e abrirá as nossas mentes, os nossos corações, para que venhamos entender e ter todo o conhecimento que será aqui passado. Amém. Pai, em especial queremos agradecer também pelos presbíteros, estes homens que, através do seu Santo Espírito e com a sua mão, Pai, apontando a direção correta para eles, têm governado a igreja e cada vez mais sendo boas ferramentas, bons instrumentos, Pai, na sua mão para o crescimento do seu reino e a manifestação da sua glória. Te pedimos e suplicamos tudo isso, Pai, confiados na obra de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jonathan está com a palavra. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graças e paz. Amém. Irmãos, hoje vamos finalizar as lições, né? A última lição da revista que a gente iniciou sobre os crentes na hora do aperto. Para a gente finalizar essas lições, essa última lição de hoje, a gente vai ver a história de um irmão brasileiro, né? Um crente do passado que passou por suas provações, mas continuou firme e constante na obra de Deus. Tá? É o reverendo Matatias Gomes dos Santos. Tá? A gente vai ver um pouco a história desse homem de Deus. Foi pioneiro em muitas coisas na igreja presbiteriana, como a gente vai ver ao longo da aula. E a gente vai tirar lições da forma como esse servo de Deus viveu, né, e manteve ali a sua fé. A gente vai tirar lições para as nossas vidas, porque a gente tem que observar aquilo que Deus faz na vida dos crentes do passado, para que a gente possa se manter firme. Também devemos e podemos nos inspirar, né, em homens e mulheres de Deus que trabalharam para o Senhor, para que a gente possa ter essa inspiração de continuar sempre trabalhando, né, na seara do Senhor. Para que a gente possa iniciar, coloquei no primeiro slide, né, continue trabalhando na seara. E coloquei o texto de Mateus 9. Tá? Mateus 9, do verso 35 ao 38, meus irmãos. Então vamos procurando, né, vamos achando esse texto, para que a gente possa estar fazendo a leitura. Essa daqui eu considero que é a regra, né, de ouro para os crentes na hora do aperto. Na hora que você estiver na dificuldade, lembre
dificuldade, continue trabalhando na seara do Senhor. Continue trabalhando na seara do Senhor. Como eu adorar, direito toda coisa. Seara é coisa. Esse é o Seara. Quem encontrou o texto pode estar lendo, por gentileza. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Tá? É uma questão que a gente até estava vendo na época da eleição de diáconos e presbíteros que a gente teve na Igreja Presbiteriana de Suzano, que o irmão Fernando chegou a pontuar. Falou, poxa, mas tem irmãos que faz vários serviços dentro da igreja, né? E tem várias posições, é tesoureiro, e é da mesa administrativa, e é diácono, e realmente isso acontece. Mas como o Senhor disse, que a seara é grande, poucos são ceifeiros, ou seja, sempre tem um espaço para quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar na seara do Senhor não pode se apresentar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu queria tanto trabalhar na sua obra, mas não tem espaço para me trabalhar. Se a pessoa falar isso, ela não está sendo verdadeira, porque há muito espaço para trabalhar na obra de Deus. Na verdade, faltam pessoas. E a gente vai ver o quanto trabalhou esse reverendo, né, para a obra do Senhor poder avançar aqui no nosso país. Tá? Uma foto do cidadão. Tá? O nome dele é Matatias Gomes dos Santos. Essa é a forma que ele gostava de escrever o nome, né, com 2 T's e com um H após o terceiro T aí do Matatias. Ele gostava de escrever dessa forma. Em muitas pesquisas, às vezes você pode achar o nome dele com apenas um T antes da letra A e um T antes da letra I, sem o H também. Mas ele gostava de gravar dessa forma, né? A moda antiga. Ele foi o autor do hino 27 do Inário Novo Cântico, tá? O Inário Presbiteriano, né? Nosso Inário. Tem lá o louvor, o hino 27. Eu vou pontuar algumas estrofes aqui só para os irmãos verem. Esse mesmo. A última estrofe que ele fala assim, ó. Durante o hino ele fala que tudo louva o Senhor, toda a natureza, né? O céu, a terra, a água, os animais. E na última estrofe ele diz assim: e tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador? Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Então, é um convite à adoração, esse né? Diz que toda a natureza está louvando ao Senhor e nós também temos que louvar. Na verdade, é uma pergunta essa última estrofe. Algo que nos leva a refletir, né? Que nos leva, poxa vida, eu tenho que adorar o Senhor também. Até os passarinhos estão cantando, né? E nós estamos, às vezes, calados, né, diante da grandeza do nosso Deus. Então, como a gente sabe, uma boa teologia produz bons louvores a Deus, né? Então, podemos reconhecer aí que era um homem que estudava a palavra de Deus, né? Ele viveu de 1879 a 1950, 71 anos de idade até o seu falecimento, tá? Bom, o que podemos aprender com a história desse servo de Deus, tá? Ele era um homem comum e pecador, certo? Assim como qualquer um de nós estamos aqui, somos pecadores, somos pessoas comuns. Como diz o pastor Paul Washer, né? Ele diz que não há grandes homens de Deus, só há homens pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. Então,
esse reverendo, que a gente vai estudar um pouco sobre a vida dele, não quer dizer que ele seja um grande homem de Deus, mas sim que ele é um homem pequeno e fraco, porém, né, sustentado no Espírito Santo de um Deus poderoso, que também pode nos ajudar a trabalhar em sua obra. A gente deve se inspirar na história e querer também trabalhar para o Senhor. Bom, os princípios bíblicos que ele seguiu o fez trabalhar para o Senhor. Devemos imitá-lo em seus acertos e na obediência da palavra. Então, isso também a gente pode aprender com a história desse irmão. Tá? Os princípios bíblicos que ele seguiu e a obediência ao Senhor em levar a palavra a outras pessoas. Ele foi pioneiro ali na região de Minas Gerais. Em 1901, com 22 anos, foi o primeiro obreiro da IPB no leste de Minas. Tá? Em 1902 ele foi ordenado. Tá? E aí a gente tem um texto de Mateus 10, 27, diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, aqui, esse princípio bíblico de aquilo que você aprendeu do Senhor, você tem que ensinar às pessoas. Então, você aprendeu que Jesus é a salvação, tem que correr e contar para as outras pessoas também. Então, a gente vê que isso é um princípio muito forte no trabalho desse reverendo. Ele levava a palavra às outras pessoas, né? Ele foi um obreiro pioneiro ali no leste de Minas. Ele foi ordenado como pastor. E a gente vai ver também que ele trabalhava incessantemente, tá? Ele trabalhava incessantemente levando a palavra. Lá em Minas Gerais, na igreja que ele cuidou, ele ficava 2 domingos na igreja e 2 domingos ele viajava a cavalo nos pontos de pregação e evangelismo. Então ele ficava metade do tempo na igreja, metade do tempo nos pontos de pregação, dando suporte, dando apoio e plantando igrejas, vamos dizer assim. Tá? Então era alguém incessante na obra de Deus. Era alguém que ia e percorria para levar a palavra de Deus. Isso, irmãos, é algo que enquanto eu estudava foi me dando um ânimo de perceber assim, puxa vida, Deus teve servos que seguiram sua palavra, que levaram sua palavra adiante e que foram firmes e constantes. Então eu também posso ser, porque se Deus deu essa força para ele, pode nos dar também. Então a gente tem que se inspirar e falar, puxa vida, Deus me dá um pouquinho dessa força também para me levar a sua palavra para o meu vizinho. É interessante isso, porque todas as vezes no evangelismo referente a isso, eu lembro do meu avô. Meu avô, ele foi uma tocha que acendeu na minha casa. Eu lembro que quando eu era pequena, ele falava de Jesus. Minha mãe, ninguém era crente, minha mãe era macumbeira, meu pai era macumbeiro, e a gente tinha meu avô como cristão. Então, eu lembro, à noite, assim, minha mãe fazia comida, meu avô sentava na beliche e falava de Jesus para mim. E isso aí é inesquecível. E ele morreu evangelizando. Ele caiu, sem analfabeto, ele caiu na igreja, bateu a bacia e morreu. Então, porque não tem força nenhuma de velhice. E a vida dele, para mim, é um foco, porque foi através da vida dele que eu conheci Cristo. E isso é maravilhoso, e nunca vou esquecer. Eu creio que muitos também me lembrarão da sua família de que alguém cristão fez isso. E é maravilhoso isso. Você vê que grandes homens de Deus que largaram sua família para falar de Jesus, né? Ele vinha de longe, lá do interior, para vir para cá para falar de Jesus. Deixava o conforto, né? Deixava o descanso para levar a palavra. Nunca vou esquecer. O presbítero dele Quando nós éramos meninos, meu pai era evangelista, ele é jovem, ele abria ponto de pregações em lugares. Nós andávamos 24 quilômetros sem cavalos, nada, no pé sem nenhum chinelo. A situação era tão difícil. Descalço? Descalço. Não conseguíamos comprar um chinelo. E esses 24 quilômetros era 12 para ir, 12 para voltar. E ele estabeleceu 2 pontos de pregação, que hoje são 2 igrejas que continuam tendo lá até hoje.
Quantas almas não podem ser alcançadas por causa da persistência de um crente que quer levar a palavra, né? O irmão Fernando pediu para falar, depois o irmão Matheus. Como observando, desde quando eu entrei na igreja presbiteriana, há 20 anos atrás, né, 21 anos, né, que eu vejo que os mineiros são os pioneiros, né? Sempre criar mineiro, sempre na frente da igreja. Parece que já vem lá desde o início, né, quando ela nasceu no Rio de Janeiro, que os mineiros, né, começaram o trabalho. Né? Isso é uma das coisas que a gente vê, né, constantemente. Agora, sobre o trabalho, às vezes falta comunicação dentro da igreja, para as pessoas saberem que está faltando, qual tipo de trabalho tem que fazer, em que serviço aquelas pessoas, né, vão se engajar e vão se encaixar. Né? E um problema muito sério, a inconstância do povo de Deus. Eu vou, amanhã não está aqui, não, eu venho, cadê procurando estar. Há uma constância muito grande. A pessoa quer, dentro do seu coração, ela deseja fazer alguma coisa, mas o seu pensamento acaba não fazendo. Só uma parte, Fernando. O que o senhor falou é importante. Muitas vezes, quando a gente olha para esses homens do passado, e mulheres também, tem muitas mulheres evangelistas, missionárias, a gente tem que se vergonhar. Exatamente. Com o nosso cristianismo hoje. Porque esses pioneiros, o que eles passavam, não tinha condições nenhuma. O irmão falou que o pai dele fazia, levava todos os filhos, né? Levava embora. É coisa assim, para a gente parar e pensar mesmo, escorar de vergonha e começar a se gostar mais na obra de Deus, né? Mas é isso mesmo. Uma das situações que a gente está passando agora presente, né, desse momento, é o grupo, né? Está despedaçado. Foi feita a convocação, veio todo mundo hoje, por algum motivo, né? Já esclarecido, né? Tem pessoas que não vêm, mas tem outras pessoas que não esclareceram e não compareceram. A inconstância do povo de Deus é muito grande. Muito grande. É difícil. É que é algo que eu sempre comento com as pessoas, que a gente às vezes se esforça no nosso trabalho, para o nosso patrão, e a gente não se esforça para as coisas de Deus, ou até mesmo para as nossas próprias coisas particulares. A gente não tem essa constância de fazer, né? Marcadinho ali, regradinho. Matheus. Então, com esse exemplo desse pastor, eu lembrei de uma história que a minha mãe me contou algumas vezes, que lá na IPC, antigamente tinha um curso que era direcionado para mulheres, que era um curso de teologia sistemática só para mulher, que era, se tornava um pastor, se tornava uma missionária com um direcionamento mais para criança e para evangelização de mulheres, porque existem algumas limitações. Um seminarista, um pastor, se ele estiver sozinho, ele não vai poder chegar e arrebanhar a criança e sair evangelizando mulher. Então eles tinham esse curso específico. Aí tudo bem, minha mãe foi lá, fez o curso e virou missionária da igreja. Viu? Só que tipo assim, quando a gente enfrenta uma dificuldade, o que a gente tende a fazer? Querer evitar, né? Lá na terceira igreja de IPC de São Paulo, tinha uma favela lá perto. E ela juntava as crianças à tarde e falava de Jesus, dava um lanche e também fazia aula de reforço lá para as crianças. Aí teve um dia que ela disse que veio lá umas mulheres lá que, não sei, elas vendiam droga lá. E elas chegaram na minha mãe e falaram que ela estava atrapalhando lá a vida delas, né? E que se ela voltasse no outro dia, elas iam bater. Minha mãe saiu levantada de lá, ela tinha 20 e poucos anos. Ela saiu levantada de lá. Aí ela voltou para casa, minha avó sempre foi muito casca grossa, viu que ela estava abalada, falou: o que aconteceu, Ed? Ela: não aconteceu nada. Ela foi, orou, no outro dia ela foi. E ela disse: se for para apanhar em nome do Senhor, vou apanhar. Quando ela entrou
lá na favela, juntou as criancinhas, ela viu que lá no campo, que ela juntava no campo de futebol, de base. Aí ela disse que estava lá com as criancinhas, ela viu um pessoal chegando, ela falou, vou apanhar. Só que dessa vez chegou uns homens junto com as mulheres. Aí ela falou, vou apanhar agora de homem, não vou nem apanhar de mulher, vou apanhar de homem. Era o traficante da favela que ficou sabendo do que tinha acontecido. E que o Senhor operou um livramento, através dele disse, não, você pode continuar juntando as crianças aqui e fazendo evangelização, porque o que você está fazendo é bom. O que elas estão fazendo é bom. Então pode continuar. Se acontecer qualquer coisa, você pode me procurar, que elas vão sofrer as consequências. Deus ainda proveu o continuamento da obra. Nenhum desses povoados que meu pai abriu uma congregação teve. Aí o padre só todo domingo. E eles não queriam saber de crente. E aquelas pessoas que eram aliadas a ele, foi induzido por ele a chegar em Tobias trabalhar em dias, né? Para impedir o trabalho. Aí entraram lá, tomaram a Bíblia dele, rasgou a Bíblia dele no outro dia, no domingo, ele bateu. E não era estrada, não, era um lugar que só cabia os pés da gente, era estrada de pedra e tudo que a gente andava, não é rua, não. Era no mato, mesmo dentro do matão. Ele passava por dificuldade. Perseguição, né? Bom, a gente percebe também a obediência, né, desse servo, como o Sandro falou, pontuou. A gente vê a história desses homens, dessas mulheres crentes do passado, ou até mesmo do presente, que enfrentam tantas dificuldades e continuam constantes, né, na obra do Senhor, no trabalho. A gente se envergonha, né? Tem que olhar para nós mesmos e falar, poxa vida, eu poderia ser um pouco mais esforçado na obra de Deus, né? Isso é possível. E a gente vê aqui o princípio, né? Está lá em Mateus 28, né? 19 e 20, que é o ID, né? É o ID, que a gente vê, tanto se fala e às vezes a gente não tem o ânimo, o esforço de praticar, que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui o Senhor faz uma ordem e uma promessa. Ele ordena ide, mas ele promete que vai estar conosco. Então é o que o Mateus comentou da situação que a mãe dele viveu. Se for para apanhar, né, ou ser agredido fazendo a obra de Deus, então eu vou, porque ele prometeu que vai estar comigo. Então ali ela teve forças baseadas na palavra. Com certeza ela se lembrou que o Senhor estaria com ela. Bom, algumas curiosidades, né? Coloquei ali a imagem de um trabalhador ali fazendo uma construção, né? Esse pastor, esse reverendo, ele fez muitas construções e reformas em igrejas onde ele passava, tá? No dia 13 de 9 de 1903, esse pastor ele realizou o primeiro culto capixaba. O primeiro culto lá no estado do Espírito Santo foi ele quem foi o pastor que realizou, né, o primeiro culto presbiteriano lá, tá? Em 1908 ele ressuscitou o jornal Imprensa Evangélica. Havia um jornal chamado Imprensa Evangélica que tinha parado de ser publicado em 1892 e ele voltou a publicar esse jornal, tá? E em 1909 ele, né, organizou a reconstrução do templo da Igreja Presbiteriana da Mangueira. E no dia 10 de 10 de 1909 teve a primeira celebração do Dia das Mães do Brasil nessa igreja, tá? Então, algumas curiosidades aí que ele passou em seu ministério. Sob seu pastorado foi instituída a primeira UMP do Brasil, tá? Dia 28 de 8 de 1934. Então ele também trabalhou com os jovens, tá? No dia 1 de 8 de 1939 foi aprovado o moto Alegres na Esperança,
fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. É quase o nosso moto. Quase igual ao litoral. Seguindo ali o mesmo padrão, né? Bom, e aí, eu coloquei o texto de 1 Timóteo 4,12, que diz, né, ninguém despreze a tua mocidade, né? Quem encontrar o texto exato aí para a gente poder estar lendo, mais exatidão, quem encontrar primeiro pode fazer a leitura. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se, por exemplo, os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na fé. Amém. Bom, então, ele também, conhecedor da palavra, né, também organizou ali a UMP, seguindo esse princípio, não desprezando a mocidade, né, mas pondo esse povo para trabalhar também na obra do Senhor. É muito extensa a história desse pastor, e algumas coisas eu não trouxe no slide, mas ele colocava diáconos e presbíteros, obreiros em pontos próximos à igreja para fazer escolas dominicais com as crianças, assim como a mãe do irmão Mateus já trabalhou com escolas dominicais com crianças, né? Fazendo aulas bíblicas ali com as crianças, também fazendo pontos de pregação e colocando os diáconos para poder tomar conta e assim plantar igrejas de fato. E não é diferente, não é tão longe assim não. Tem uma irmã lá no Vila Varela que ela faz esse trabalho maravilhoso nas escolas. É a irmã Geni, a gente precisa orar por ela sempre, porque um trabalho que ela tem feito em prol dessas crianças nas escolas, que os diretores chamam ela para poder falar de Jesus. E ela ter feito um trabalho assim, ela tem trazido crianças, né, das favelas, dos lugares, para poder evangelizar e falar de Jesus. Um trabalho muito lindo. Quem puder conhecer assim, o trabalho da irmã Geni na Vila Varela aqui, em Poá, você se emociona. O que ela faz é fora de série. Temos que nos inspirar, né, irmãos? Ver pessoas que têm o desejo no coração de servir ao Senhor e fazem, né? Porque como o Fernando falou, às vezes a gente tem um desejo no coração, mas não põe em prática. Quando eu era lá, molequinho, criança, 7, 8 anos, meu pai mandava eu e minha irmã fazer alguma coisa, né? Aí eu ficava esperando a minha irmã não ia, né? Eu ficava ali, né? Bora, e ela dava aquela travada aí, pai, a Marisa não quer, vai você mesmo. Aí o Mário chamou o olha, quando você quer fazer uma coisa, não espere pelo outro, vá você e faça. Então tem aquele ditado, né? Quer fazer? Vai lá e faça. É verdade. Não adianta você querer fazer alguma coisa e ficar esperando pelo outro. Uma das coisas que é mais inoportuna, né, da vida é você tratar com alguém, né, e você espera por aquela pessoa naquele dia, naquela hora, naquele mesmo local. Aí ele chega aquela hora, a pessoa não aparece. Você desiste, né, depois você marca de novo, ela diz que pode esperar que tá, aí você vai de novo, ela não está. Então, hoje em dia, a gente observa assim, muitos crentes, né? Muitas pessoas querendo fazer muitas coisas dentro da igreja. Né? Não, eu queria uma coisa para fazer, eu queria participar disso, eu queria participar daquilo. Quando chega no momento dela agir, aí vem com aquele esfriamento, né? Parece uma garra fora do Brasil, né? Aí vem aquela cinza, né? Apagando toda aquela vontade, toda aquela grana, aquela garra que ela tinha de querer fazer alguma coisa, vai se apagando. E acontece que essas coisas lá é comum, né? Também a gente tem que entender. Eu sempre costumo falar para as pessoas o seguinte: tudo que está acontecendo hoje tem a ver com aquilo que Deus já deixou escrito desde o início. Que os últimos dias serão piores que os dias de Noé, tanto na destinagem quanto em todas as outras coisas, né? A gente fala que o amor de muitos se esfriará, né? Isso aí. Então, o povo vai estar se esfriando para contar a palavra, está se cumprindo. Às vezes a
Mas isso não é exclusivo do nosso tempo, né? A gente vê que nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor ali no Apocalipse já fala que tinha deixado o primeiro amor, Laodiceia, né? Que a igreja de Laodiceia tinha deixado o primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Então, mas tem. A Laodiceia estava muito morna. Então a gente vê que já é um problema que vem desde lá do início. Vem desde lá do início, mas não é por isso que a gente tem que aceitar esse problema, né? A gente reconhece que é um problema que já vem desde lá do início, mas a gente tem que enfrentar esse problema e resolvê-lo, né? Bom, esse pastor, o maior feito visível, né, que ele fez tem a ver com a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, tá? Foi o primeiro templo presbiteriano no Brasil. É a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ela foi chamada de templo primeiro, porque a Constituição ela não permitia outra religião que não fosse a católica na época do Império, que foi em 1870, 3 anos após a morte do reverendo Simon, foi adquirida o local dessa igreja. Foi adquirida por aqueles fiéis que foram evangelizados pelo próprio Simon. Né? Para os irmãos que não lembram, esse foi o missionário que startou a igreja presbiteriana. Eu tenho um livro lá que tem todo o histórico dele. A biografia, né, de Simon. Em 1874 teve o culto solene de inauguração, tá? E foi chamado de templo porque era contra a Constituição brasileira qualquer outra religião que não fosse católica expressar sua fé publicamente. Na Constituição dizia, na lei brasileira dizia, naquela época, que era permitida qualquer religião em particular, dentro da sua casa. Agora não poderia ter expressão de fé pública, a não ser que fosse da religião oficial, que era católica na época. Então eles construíram e chamaram de templo, e deram uma burlada na lei, né, que proibia. Tá? Bom, de 1926 a 1934, o reverendo Matatias ele concluiu a reforma interna, tá, dessa igreja. Quando ele foi pastorear essa igreja, né, já muitos anos depois, a igreja já estava bem depredada, bem deteriorada. A construção já estava bem frágil. Então ele promoveu a reforma daquela igreja, né, e em 1934 ele entregou a reforma da parte de dentro da igreja para os irmãos poderem fazer um culto com dignidade. E as palavras que ele disse foi: para a honra e glória do Trino Deus, para testemunho do Evangelho eterno, para o bem e glória do Brasil, declaro inaugurado este templo. Então ali ele, né, com força total, foi, reformou e entregou. Então ele foi um homem assim que ele pegava para fazer algo e ele fazia. Ele tinha isso em mente, né? Ele se esforçava na obra de Deus com todo empenho. Em 2002 ele foi homenageado. Ele ganhou ali a estátua, né? Homenageando ele pregando, né? E tem a estátua de algumas pessoas sentadas no banco ouvindo a pregação. É lá no Rio de Janeiro, na catedral. Lá na catedral que ele reformou e entregou para os irmãos, né? Anos depois, né? Agora em 2002 ele teve uma homenagem, reconhecendo que ele trabalhou de fato ali para a obra de Deus naquele local. Isso é bonito, a gente reconhecer quem trabalhou. A Bíblia fala para honrar a quem merece. Mas isso é raso, né? O que? Uma estátua? Não, ali é uma homenagem, né? Como a gente tem a estátua dos reformadores lá na Suíça. Né? Lá na Suíça a gente tem a estátua dos reformadores. Essa prática é uma prática de homenagem, né, cívica, né, que a gente tem. É porque Deus disse, né? Não farás. Para adorar, mas assim não é. Mas aí não tem a ver com idolatria, não é uma adoração, entendeu? É só algo cívico. É um monumento para que lembre da história da igreja. Olhar e lembrar, puxa, isso faz
faz parte da história da igreja. Mas não é para adorar, né? É porque assim, se a gente for pensar dessa forma, a gente não poderia nem tirar uma fotografia, porque uma fotografia é uma imagem, entendeu? Mas a questão é a intenção. A intenção não é com o objetivo do último, não é com o objetivo de você venerar. É uma homenagem que a igreja quis memorizar ali no pátio, ele evangelizando. Não vejo como. É como se fosse uma fotografia do momento, é só uma quebra no segundo mandamento. Bom, em 1946 tornou-se o primeiro pastor emérito da igreja presbiteriana. Tá? Ele trabalhou, pastor emérito é aquele pastor que trabalhou um bom tempo na igreja, incessantemente ali, e recebe essa jubilação. Não, é diferente. Nós temos um pastor emérito, o pastor Almir Henrique. Foi pastor durante muito tempo na IPS. E o conselho, uma das reuniões, votou a favor dele se tornar um pastor emérito da igreja. O pastor é como se fosse um título de honra, que pelos trabalhos prestados, e assim, ele não é remunerado, mas ele pode, é um dos pastores da igreja, ele pode substituir o pastor Gilson com eventual férias, pode ministrar ceia, participar até mesmo de reuniões. Então é algo que a igreja presbiteriana reconhece. Nós temos também presbíteros, né, que são reconhecidos e após 5 mandatos, se não me engano, presbíteros e até mesmo diáconos, se não me falha a memória, podem também receber essa homenagem. No dia que ele foi ordenado, né, pastor, não é ordenado, homenageado. Ele ia receber eles falaram dia, né? Tá. Ele ia receber uma ajuda de custo, tipo um salário, mas não no mesmo valor do pastor, né? Eles falaram isso lá. Não falaram. Está confundindo. Porque o pastor Luiz Henrique foi aprovado, estava na reunião do conselho, foi aprovado ele se tornar pastor emérito da IPS sem remuneração. Ele não tem remuneração. Aí eles disseram o que foi que pode ter remuneração. Em outras igrejas, o conselho votou, dá um valor, como se fosse uma aposentadoria. Pode acontecer isso, mas no nosso caso, na nossa igreja, ele é sem remuneração. É que teve um presbítero lá que falou que ia receber um salário. Não era um salário igual ao salário do pastor, né, da igreja, mas ele ia receber. Eu não me recordo qual foi o presbítero que falou, né? Aí eu falei assim, mas o homem já está recebendo um salário, já tem uma aposentadoria dele, não vai receber outro salário. Eu fiquei pensando assim, né? Será que pode isso? Agora eu estou vendo você comentando, aí eu estou comentando, né, aquilo que eu ouvi, né? Não, então, estou te explicando. É legal o conselho votar o valor, é legal, isso é constitucional. Porém, no nosso caso, como falou o irmão, não é sem remuneração. O pastor Henrique, pela graça de Deus, ele tem boas funções, então não é necessário. E o conselho votou ele se tornar pastor emérito sem remuneração. Bom, vamos caminhando para o final, pessoal. Diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso é uma forma da igreja reconhecer esse princípio bíblico, tá? Tendo homenageado como pastor emérito, esse reverendo que a gente está estudando, e também o pastor Almir Henrique, né, que o Sandro mencionou, é uma forma da igreja reconhecer esse princípio bíblico, que a pessoa foi firme, constante, o trabalho dela não é vão. Então, como ela trabalhou, ela deve ser reconhecida, né, homenageada aí pela igreja. Caminhando para o final, literalmente para o final do estudo e para os momentos finais ali da vida do reverendo Matatias, no dia 9/10 de 1950, às 17 horas, no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, ele tinha o reverendo Raul Vilaça como testemunha de sua
seu momento de morte, ele disse as últimas palavras, que foram: vale a pena viver e morrer no Senhor. Manteve-se firme e fiel até o último dia. E no último dia disse essa frase: vale a pena viver e morrer no Senhor. Então, que sirva de inspiração para cada um de nós a vida desse irmão, que sirva para que nós possamos, nos inspirar, olhar e falar: puxa vida, eu quero trabalhar para o Senhor como esse irmão trabalhou. Ele não desistiu, ele não parou, ele evangelizava, ele pregava, ele também traduziu o hino ali, 27 do nosso hinário, ele escreveu muito sobre música. É que a história dele é bem extensa. Eu não sei de onde esse rapaz tirava tanto tempo no dia dele, mas ele fazia muitas coisas na obra do Senhor, incessantemente, incansavelmente, tá? Para que a gente possa finalizar com um texto bíblico, está lá em 1 Pedro. Vou pedir para o nosso presbítero dele estar fazendo essa leitura do último versículo. Lá em 1 Pedro, do versículo, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. 3, 1 a 7? Não, 1 do 3 ao 7. 1 Pedro 1, do 3 ao 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, com esse texto em mente, frisando aí o versículo 6, que diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, Então, mesmo que a gente passe por várias provações, eu acho que isso aqui resume esses estudos, Resume esses estudos dessa revista do crente na hora do aperto, Na hora do problema, da aflição. Mesmo que a gente seja contristado por um breve tempo, mesmo que a gente passe por provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, então as provações elas confirmam o valor da nossa fé. Não quer dizer que sem provações a sua fé não tem valor. Mesmo que você não enfrente provações, sua fé tem valor. Mas na hora da provação, confirma o valor da sua fé. Que na hora do problema, você confirma que Deus está com você. Deus está com você o tempo todo. Mas na hora do problema, você se lembra mais ainda. Você fala: rapaz, esse problema aqui, eu só passei porque Deus estava comigo. Mas no momento bom, Ele também estava com você. Fique sabendo, tá? Confirma o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo. E aqui faz a comparação do ouro para ser refinado, passa no fogo, Como a Bíblia fala várias vezes que a nossa fé e as nossas obras passam pelo fogo também para serem provadas, tá? Essa afirmação aí se acha em Judas. Sim, inclusive aquele hino lá, Quero dar de valor em valor. Sim, é verdade. E redunde em louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo. Então, os problemas que a gente passa, as aflições que a gente enfrenta, irmãos, tem que redundar em glória e louvor para Cristo, para que a gente continue firmes na fé. Isso evidencie mais ainda a nossa fé
né? Evidencie mais ainda o Deus que a gente serve, para que quem olha de fora possa falar: nossa, aquela pessoa está suportando tanta dor, tanto problema, ela deve ter um Deus muito grande para ajudá-la, porque sem Ele essa pessoa não suportaria. Então toda conquista que a gente tem que servir para ser colocado aos pés de Jesus, para que possa apontar para a glória dele. Amém, irmãos? Fazer uma oração nesse sentido. Temos ainda uma vamos voltar aqui. Um artista aqui na igreja, ó. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? A obra de arte do nosso pequeno irmão Davizinho aqui, ó. Ficou muito bom. Ficou bem representada a lição. Tá vendo? Então, irmãos, para que a gente possa finalizar, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos mantenha firmes, constantes em sua obra. Não, já que você falou do livro dele, vamos dar para a gente ouvir o louvor, né? Sim, vamos fazer essa oração. É o 27, né? E louvar o hino 27, isso mesmo. Não, mas bem. Boa sugestão. Verdade. Vamos fazer essa breve oração e vamos cantar o hino 27 do nosso cenário novo canto, tá? Então estarei orando, irmãos, pedindo a Deus que nos mantenha firmes, constantes em sua obra e com vigor e força para trabalhar o tanto que esse mundo trabalhou. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença mais uma vez, ó Deus, para pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que a nossa mente, Senhor, possa colocar como objetivo trabalhar para Ti, ó Deus, cada dia mais, ó Deus. Nós conhecemos a história, Senhor, aqui, Senhor, do reverendo Matatias, ó Deus, que trabalhou incessantemente na Tua obra, e nós queremos ser, Senhor, como este servo de Deus, queremos Te servir incessantemente também, Senhor. Queremos ser abundantes e constantes na Tua obra, ó Pai. Ó Senhor, envia o Teu Espírito Santo para que nos dê essa força, ó Deus, para que nos dê esse vigor, ó Pai, de evangelizar, de falar do Teu nome, nos dê esse vigor, essa força, ó Pai, de trabalhar para Ti, Senhor, para que possamos fazer o Teu nome cada dia mais exaltado nesta terra, ó Pai, para que possamos levar o conhecimento da Tua palavra cada vez mais aos Teus eleitos, Senhor, que irão se reunir a nós, ó Pai, ouvindo a Tua pregação, ó Deus. Ó Senhor, nos dá vigor, nos dá força, ó Pai, porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti, Senhor, terão novas forças, Senhor. Aqueles que confiam em Ti terão suas forças renovadas, Senhor. Então nós confiamos em Ti, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, nesta manhã, ó Deus, renova e revigora as nossas forças, ó Pai, para que possamos trabalhar na Tua obra, Senhor, para que a Tua obra possa dar frutos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, afasta de nós, Senhor, toda preguiça, Senhor, afasta de nós, ó Pai, toda confusão mental, ó Pai, afasta de nós, ó Deus, a procrastinação que não deixa, Senhor, que a gente trabalhe para Ti, ó Pai, afasta isso de nós, ó Deus, e deixa, Senhor, vigor, força e poder vindo do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós, ó Pai. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. 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 Mateus, consegue projetar aqui? Por favor. Tem a letra? Não tem a letra. Mateus, não tem a letra. Irmãos, não temos a letra para projetar, então quem tiver o inário é o número 27. Por algum motivo eu não trago o inário, mas por algum motivo eu vou levar o inário. Eu não conheço o 27. Se não tivesse, eu tenho dois aqui, eu prestaria um. Pode colocar? Todos acharam? Deixa eu achar o meu. Esse a gente não costuma cantar, né? Mas vamos cantar. Vamos aprender. Muito conhecido.
Bem diferente Ela mesmo. é Eu já gravação. ouvi ele diversas vezes, só que é muito difícil. Amém, irmãos. Então, está encerrada a nossa aula. Quer falar, Alça? Um recado? As pessoas que estão aqui quiserem passar